Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. TV Guará, terça-feira, Avesso. Hoje nós vamos conversar com talvez a pessoa mais importante na mídia atualmente nesses dias pré-carnavalescos. Homem que involuntariamente começa a participar da mídia, da notícia, de uma forma bem polêmica. Nós vamos conversar com o doutor, merecidamente doutor, porque tem doutorado, Francisco Gonçalves, conhecido na militância política como Chico Gonçalves. Boa noite, doutor. Boa noite, Américo. Doutor, a gente sabe que o senhor não pleiteou a função de presidente da FUNC, o senhor foi convidado. No momento do convite, qual foi o primeiro pensamento que lhe ocorreu? O primeiro pensamento que me ocorreu foi a complexidade da área. Embora a fundação seja uma estrutura pequena, ela termina se envolvendo num conjunto complexo de questões da cidade de São Luís. E, sobretudo, quando o prefeito, ao fazer o convite, me pediu que eu coordenasse a reestruturação do sistema de cultura do município e, ao mesmo tempo, a implantação da nova política cultural da cidade, o que não deixa de ser um tema polêmico, já que vai ser preciso repensar modelos, formatos e políticas até então existentes. Doutor Francisco, quando se fala em cultura do Maranhão, até por hábito, erroneamente se considera como cultura apenas a cultura popular folclore. É posto de lado a cultura erudita, uma cultura mais elaborada, talvez mais sofisticada. O senhor pretende dar um enfoque maior nessa visão geral da cultura ou vai permanecer com essa forma de cultura só que é folclore? De modo geral, quando a gente trata de cultura em São Luís, o debate geralmente ele é marcado por duas questões. Uma que é a forte influência das manifestações populares, sobretudo as influências de matriz africana. A segunda questão é que há uma tendência em reduzir o debate cultural à produção de objetos consagrados, no caso de objetos artísticos, como se as pessoas não fossem produtores de cultura, fossem somente os artistas. Ora, como todos nós somos produtores de cultura, somos produtores de sistemas de significação pelos quais nós aprendemos e representamos o mundo e, desse modo, damos sentido às nossas vidas, nós temos que pensar uma política cultural que ela dê conta da complexidade ou da diversidade que é a população de São Luís, das diferentes interesses, diferentes manifestações de julgamento e de gosto. Ora, considerando isso, a política cultural da cidade ela tem que dar conta das diferentes manifestações artísticas que atendem aos diferentes interesses da população de São Luís. Nesse sentido, nós não podemos adotar o que eu chamaria de uma posição preservacionista, de isolar as manifestações como se isso a protegesse de influências externas. Me parece que o desafio de uma política cultural na cidade de São Luís, com a diversidade que ela comporta, é desenvolver uma política que fortaleça as práticas locais, para que elas tenham capacidade, eu tenho melhores condições de dialogar com as manifestações nacionais e internacionais e, desse modo, produzir novas manifestações artísticas e novos objetos artísticos. Me parece que essa visão dialógica das práticas culturais, ela implica também de que as chamadas manifestações populares dialoguem com outras manifestações, as chamadas ou ditas eruditas, né, que muitas vezes se comportam, estão presos a determinados lugares e, ao mesmo tempo, elas possibilitem, nesse diálogo, novas formas de percepção do mundo. Tem sempre um aspecto que me chama a atenção em São Luís, quando trata de cultura popular ou cultura erudita, é sempre um exemplo, quando todas as vezes em que houve apresentações eruditas na Praça Maria Aragão, houve uma grande presença da população de São Luís. Sim. Entusiasmada, inclusive. E muitas pessoas ficam perguntando, mas por que de repente, a população de São Luís, que não tem um hábito de ouvir música erudita, se encontrou na Praça Maria José Aragão? A explicação que eu dou para isso sempre me lembra um episódio que muito da manifestação erudita ela foi preservada nos diferentes lugares de São Luís, nos espaços das igrejas. Uhum. Quantas vezes as pessoas não viram uma Ave Maria no seu formato clássico? Então, desse modo, o que eu quero dizer é que muitas vezes em outros ambientes que não o teatro, ocorreu uma série de manifestações que foram preservadas e que as pessoas reconheceram. Evidentemente, é um modo de como é que você lida com a música clássica no ambiente da igreja, uma relação reverente, diferente do que ocorre no teatro.
Mas o fundamental que eu diria, Américo, que primeiro no que me parece assim, na sua pergunta, é de que a política cultural ela tem que dar conta das diferentes manifestações artísticas, não pensando uma escala hierárquica entre elas Isso. E nem uma posição cultura não tem hierarquia, cultura é. Exatamente, de guetizar em nome de uma proteção, mas no sentido de possibilitar o diálogo entre essas diferentes práticas culturais para que se possa produzir novos formatos culturais na cidade e no país. Doutor, a ação política cultural no Maranhão ela é extremamente paternalista. E ela ajuda, e o verbo é esse, eles ajudam as manifestações, as iniciativas, apenas na produção, o gestor enquanto produtor. Depois, para bem aí. Quer dizer, dá o empurrão, mas não procura ensina, dá o peixe, mas não ensina a pescar. Quer dizer, o senhor acha que deveria haver uma mudança disso, menos paternalista e mais tentando criar um movimento próprio, uma viabilidade comercial para isso? Me parece que é preciso romper com padrões paternalistas, clientelistas, de incentivo à cultura em São Luís e estabelecer novos padrões democráticos, transparentes, descentralizados, de promoção da cultura em nossa cidade. Isso fará bem às manifestações artísticas, como fará bem às próprias estruturas da Prefeitura de São Luís. Quer dizer, é preciso repactuar as relações no campo cultural. Ora, repactuar as relações no campo cultural implica em restaurar o sistema de cultura do município, implica em estabelecer uma política clara e transparente de fomento à cultura em nossa cidade. E uma delas implica em rever a própria legislação, que hoje não está em uso, é legislação de fomento à cultura, ou seja, de incentivo à produção cultural em nossa cidade. Para isso, acho que você levanta uma questão que é fundamental. Nós não podemos pensar o incentivo à produção cultural somente como incentivo o que eu chamo de uma primeira etapa, que é da produção. No que caso, é o início do ciclo. E desconsiderando o restante do processo. Por exemplo, o autor procura a Fundação de Cultura e pede apoio para publicar seu livro. Ele recebe o apoio, ele publica o livro, mas não temos em São Luís formas eficientes de distribuição dos livros na rede nacional e internacional, e com isso, quando chega ao final do ano, o autor encontra-se com todos os seus livros que não entraram em circulação, e com isso ele se encontra, frustra um processo todo, um esforço todo do autor e da instituição, no sentido de promover a literatura na cidade. Ora, uma lei de incentivo à cultura hoje, ela precisa levar em conta o processo de produção, circulação e consumo dos objetos culturais. E, ao mesmo tempo, ela precisa levar em consideração o caminho todo, e não apenas uma etapa. Por isso, eu construí uma comissão na FUNC para estudar o modelo anterior, estudar os modelos existentes em outros estados, para que nós possamos encontrar uma fórmula, ou a forma mais adequada, da lei de incentivo, ela não apoiar apenas a produção, mas ela apoiar o processo de produção, circulação e consumo, de inserção nas redes ou no mercado dos produtos culturais. Essa é uma questão fundamental, porque nós temos que buscar a sustentabilidade dos projetos culturais. Me parece que essa é uma questão importante. Aí o senhor entra num ponto, porque qualidade num produto cultural é uma definição muito subjetiva. Isto é bom, isto não é bom. Mas o senhor acha que deveria, então, focar, se o produto cultural, seja um livro, um filme, uma música, um espetáculo, se esse produto cultural não tem condições de andar por pernas próprias, ele seria ajudado só num primeiro instante, no segundo, não. Me parece que nós temos de identificar as situações. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da literatura. Temos vários gêneros literários. Uhum. E cada gênero literário ele tem diferentes formas de inserção no mercado. Sim. Por exemplo, literatura infantil, ou romance, ou então outras manifestações, como o quadrinho, por exemplo. Começa a ter um grupo de pessoas que produzem quadrinho em São Luís com qualidade nacional da produção de quadrinho. A outra questão é o romancista consagrado e o autor que se inicia na carreira de autor. Então, parece que nós temos que identificar as várias situações para identificar qual é o papel do Estado em cada situação. Porque me parece que se a gente não consegue diferenciar as situações, seja no campo da literatura, no campo das artes plásticas, da música, da dança, nós adotaremos a velha posição paternalista, de não identificar naquilo em que a prefeitura precisa
ter uma postura mais firme no sentido de promover determinadas práticas culturais e aquelas práticas culturais que já não precisam do sustento da prefeitura no mesmo molde da outra, mas precisam de um outro tipo de ação cultural. Doutor, quando o senhor fala em romper essa atitude paternalista, isso eu acho louvável, quando a administração atual pensa em romper, isso tem implicações eleitorais. Isso tem uma implicação de, entre aspas, revolta dentro de determinado instante da sociedade. O senhor está pronto para encarar essa? Eu diria que em todo processo de mudança ele gera polêmica, porque ele desestabiliza situações já consolidadas. Mas eu tenho uma tranquilidade em relação a esse debate, porque a proposta que a Prefeitura Municipal de São Luís está apresentando é de reordenar o sistema de cultura do município e procurar criar as condições de sustentabilidade das práticas culturais em nossa cidade, tanto do ponto de vista administrativo, como do ponto de vista de aparelhos urbanos, como do ponto de vista financeiro. Vamos dar o exemplo do carnaval, que é a polêmica. Eu estava aguardando para lá. Que é a polêmica do momento. Em uma reunião que eu tive com as agremiações carnavalescas, qual foi a equação que a FUNC apresentou? Disse assim, olha, todo ano, e isso tem registros na mídia, todo ano há um debate semelhante. Não tem recurso para o carnaval, as escolas enfrentam dificuldades, os blocos enfrentam dificuldade e o poder público enfrenta dificuldade de financiar o montante desses recursos aqui. Ora, se nós temos esse problema que todo ano se repete, que virou um problema crônico no Carnaval de São Luís, ou pelo menos numa das manifestações do Carnaval de São Luís, que é o Carnaval de Passarela, então nós temos que repensar o modelo de financiamento do Carnaval em São Luís. Deixa eu só interromper. A maioria das escolas de samba, elas têm sede própria. Elas têm uma sede que fica fechada durante 10 meses do ano. Não seria interessante incentivar a forma de mantê-las abertas para gerar uma renda e botar a escola na rua? Exatamente. Uma das questões que nós apresentamos foi exatamente essa. Quer dizer, que medidas precisamos tomar? Primeiro, nós precisamos identificar qual é a cadeia produtiva do Carnaval em São Luís. Carnaval é lazer, mobiliza a cidade inteira, mas Carnaval também é negócio. E negócio em que ele movimenta milhões de reais. Negócio caro. Caro, exatamente. Então nós precisamos identificar a cadeia produtiva do Carnaval para comprometer essa cadeia produtiva do Carnaval com a realização do Carnaval. De tal modo que parte da riqueza produzida pelo Carnaval, ele financia o próprio Carnaval. Isso implica em definir qual é o papel do Estado, no caso representado pelo município, qual é o papel das agremiações carnavalescas, qual é o papel das manifestações artísticas durante o Carnaval e qual é o papel do setor empresarial na produção do Carnaval. As cervejarias, elas investem 1% do valor que lucram. E em São Luís tem investido pouco, eu diria. Elas podem 1% do valor que lucram. Podem contribuir mais, porque isso, inclusive, gera bons negócios também. É bom para todo mundo. Então, é preciso identificar. O segundo aspecto que nós levantamos para as agremiações é, logo após o Carnaval, a gente realizar um seminário com toda a cadeia produtiva do Carnaval para avaliar o modelo de Carnaval que nós temos em São Luís, avaliar o processo de financiamento do Carnaval e encontrar soluções duradouras e planejar o Carnaval durante o ano. De tal modo que um evento dessa envergadura ele não pode ser improvisado de última hora, tem que ser planejado com antecedência. E a terceira questão é exatamente essa que você levantou. Quer dizer, as escolas de samba, por exemplo, como os blocos, têm sede em diferentes bairros de São Luís. É importante que funcione o ano inteiro. Até dizer assim para eles assim, olha, aqui é que se daria a parceria da prefeitura com as associações carnavalescas. Menos do que o cachê, porque se é um desfile, é uma decisão individual do cidadão. A prefeitura entra com a infraestrutura durante o Carnaval. Mas durante o ano, a FUNC pode abrir editais, por exemplo, para oficinas de confecção de fantasia, e articulando ação cultural com sustentabilidade social nos bairros de São Luís. É preciso que esses espaços que são privados dessas organizações, eles se transformem em centros culturais nos bairros de São Luís. De tal modo que com isso nós temos condições de ampliar os serviços culturais em nossa cidade. Exatamente, uma parceria e dando transparência de forma democrática e transparente nesse processo de financiamento. Quer dizer, definindo qual é o papel da Fundação de Cultura e qual é o papel das agremiações e qual é o papel do setor privado no financiamento do Carnaval. O senhor acha que essa atitude já é a mudança que o nosso atual prefeito falou durante a campanha? O senhor responde no próximo bloco.